noite, queridos amigos e amigas, internautas, amigos do Facebook, que tenhamos uma ótima noite, que tenhamos dias maravilhosos pela frente. Boa noite a todos. Quero agradecer à diretoria do Cefa, aos frequentadores do Centro Espiritualista Francisco de Assis, a todos os associados. Quero homenagear a todos na figura de Antônio Eloy, de Luciana Santos, Simone Bueno. Muito obrigado a todos vocês pelo convite. E parabéns pelos 60 anos do Centro Espiritualista Francisco de Assis. Que esses anos se perpetuem por muito tempo, que vocês possam continuar com saúde e levando mensagens de amor, de otimismo a todos aqueles que congregam nesta casa de bênçãos e de caridade também. Gostaria de iniciar rogando as bênçãos de Deus, nosso Pai. Que Deus, nosso Pai, que é o Santo Espírito do Universo, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Filosofia é a arte de perquirir e de sofismar, de interrogar e de duvidar, de expor e de negar. E conta-se que um grande filósofo do passado, certa feita, desenvolveu uma tese de que Deus não existe. Ele era ateu e acreditava firmemente na sua ideia, e escreveu um livro e desenvolveu a tese com vários argumentos importantes e quase insofismáveis sobre a não existência de Deus. E resolveu sair por aí, a defender a sua tese, a fazer essa palestra, provando a não existência de Deus. E pasmem, meus amigos internautas, em todos os lugares que esse filósofo ateu, se encontrava para ministrar a sua palestra, para defender a tese de que Deus não existe, os salões ficavam repletos de gente, para ouvir aquele homem eloquente, de verbo fácil, de muita sabedoria e de muita eloquência no falar. E todas as vezes que esse filósofo ateu se apresentava, antes de iniciar a palestra, ele lançava um desafio à plateia e dizia: vou provar a vocês que Deus não existe, mas se tiver alguém na plateia que discorde de mim, por favor, venha até aqui à frente a fim de que possamos debater no final. Claro, o silêncio era total. Como debater com um homem tão importante, tão influente e eloquente daqueles? Depois de alguns instantes de silêncio, ele então proferia a sua tese de que Deus não existe. Ninguém se aventurava a enfrentar aquele sábio filósofo. Uma noite memorável, ele se apresenta novamente em um grande salão para ministrar a sua palestra defendendo a sua tese. E como de costume, antes da palestra, ele lança o mesmo desafio: provarei para vocês que Deus não existe. Mas se tiver alguém na plateia que discorde de mim, por favor, venha até aqui à frente, a fim de que possamos debater. Alguns instantes de silêncio, quando de repente o silêncio se quebra com sons de passos vacilantes que caminham do fundo do salão até o púlpito. Os olhares se voltam naquela direção. E é uma senhorinha do alto dos seus 70 e poucos anos, que tropegamente, lentamente, caminha até o púlpito. O silêncio se faz maior.
E ao chegar à frente do filósofo, ele lhe faz a seguinte pergunta: a senhora gostaria de debater comigo? Ela fala: não, doutor. Quem sou eu para debater com um homem tão importante quanto o senhor? Quero apenas lhe fazer uma pergunta. E o filósofo, então, tranquilamente lhe diz: pois então faça, minha senhora. E ela faz uma pergunta tão simples que ele fica desconcertado. Ele não tem respostas para aquela pergunta tão simples, porquanto ele não havia ainda parado para pensar naquilo. A pergunta que a simpática senhora lhe faz é a seguinte: o que é que o senhor ganha com isso? Ele então pergunta-lhe: o que, minha senhora? Não entendi. Pergunto-lhe, doutor, o que é que o senhor ganha com isso? Propagando por aí a ideia de que Deus não existe? Porque eu, doutor, do alto dos meus 75 anos, fiquei viúva muito jovem, com 5 filhos para criar, e não fosse a fé inabalável que eu trago, não fosse a fé inabalável que eu carrego em Deus, eu não teria dado conta, doutor. Foi a fé que me impulsionou para a frente e para o alto e tornou-me vitoriosa. Hoje, doutor, do alto dos meus 75 anos, graças à fé que eu nutro em Deus, eu olho e vejo os meus 5 filhos bem criados, formados, muito bem educados, com muito sacrifício, mas por causa da fé. Fui vitoriosa por causa da fé, apesar de todos os sacrifícios. Mas volto a perguntar-lhe o senhor. E o senhor o que ganha com isso? Ele não tinha respostas. Ele não havia parado para pensar no que ele ganhava com seu ateísmo. Mas para não ficar desconfortado diante daquele público seleto que o aguardava, ele lhe disse: é que eu não gosto de ver, minha senhora, as pessoas sendo enganadas por uma ideia errônea de que Deus existe, porque é muito fácil provar que ele não existe. Far-lhe-ei 3 perguntas, e pelas suas respostas a senhora verá que Deus não existe. Posso fazê-la? Sim, pois não, doutor, faça. Se Deus existe, como a senhora assevera, tudo que existe emana cheiro, exala cheiro. A senhora já sentiu o cheiro de Deus? Não, doutor, nunca senti o cheiro de Deus. Mas tudo que existe, como a senhora afirma, pode ser tocado. A senhora já tocou em Deus? Não, doutor, nunca toquei. Mas se Deus existe, como a senhora afirma, ele pode ser visto, porque tudo que existe pode ser visto. A senhora já viu Deus? Não, doutor, nunca vi Deus. Está vendo? Simpática senhora. A senhora tem 3 argumentos fortes de que Deus não existe. Não existe. A senhora não pode sentir seu cheiro, nunca sentiu. A senhora nunca tocou em Deus. E a senhora nunca viu Deus. Aquela plateia então ovacionou. Aplaudiu aquele homem tão erudito, com tanta inteligência. Quando aquilo se acalmou um pouco, a senhora lhe disse em contrapartida: caro filósofo, posso fazer-lhe também 3 perguntas? Ele disse: claro, minha senhora, fique à vontade. E ela disse: o senhor já sentiu o cheiro da dor? Não, claro que não, que absurdo, minha senhora, claro que não. Ué, mas se a dor existe, pode ser tocada. O senhor já tocou na dor? Não, minha senhora, é claro que não. Nunca toquei na dor, que absurdo é esse? Mas se a dor existe, como muita gente fala por aí, ela pode ser vista. O senhor já viu a dor? Não, minha senhora, claro que não, que absurdo. Doutor filósofo, o senhor tem 3 argumentos fortes de que a dor não existe. O senhor nunca sentiu seu cheiro, o senhor nunca tocou na dor, e o senhor nunca viu a dor.
Então o senhor tem 3 argumentos fortíssimos de que a dor não existe. Ah, minha senhora, que absurdo. Mas a dor existe porque pode ser sentida. Ela olhou para o filósofo e disse: pois é, doutor, com Deus é a mesma coisa. É preciso sentir. Não dá para ver. Não dá para ver porque Deus difere de tudo que é matéria. Deus é um ser imaterial. Assim como a dor também é algo imaterial que não é possível ver, cheirar, nem tocar. Mas a gente pode sentir. Se podemos sentir a dor, com Deus é a mesma coisa. A gente só pode sentir. Aquela plateia, então, aplaudiu a sabedoria daquela senhora. E conta a lenda, meus amigos, que a partir daquele dia memorável, aquele homem nunca mais saiu por aí defendendo a ideia de que Deus não existe. Parou de fazer a sua palestra, parou de defender a sua tese. Se ele se tornou crente depois desse episódio, ninguém sabe. Mas ele parou de proferir a palestra, provando, entre aspas, a não existência de Deus. O ateísmo, graças a Deus, é algo pouco na nossa sociedade mundana. Poucas pessoas são ateias, graças a Deus. Porque seria uma doutrina muito perniciosa à humanidade. Como que eu iria incentivar meus filhos, meus netos, a terem uma vida ilibada, a terem uma boa moral, a serem pessoas de bem? Para quê? Se Deus não existe, se não existe nada mais além da sepultura, então para quê? Se o mesmo fim de um homem de bem, de um homem santo, seria o mesmo fim de um facínora? Então, graças a Deus, o ateísmo é pouco. E ainda é fruto da vaidade humana, daqueles que não acreditam em algo superior a eles mesmos. Como diria uma pequena estrofe de uma trova de Chico Xavier, aliás, de Alta de Souza, proferida pelo nosso querido Chico Xavier: ateu é um enfermo que sonha e na ilusão persiste. É um filho que tem vergonha de dizer que o Pai existe. Ainda bem que é fruto do orgulho, da vaidade do homem, que não acredita em algo superior a ele, mas é mais fruto da boca para fora, não é fruto do coração. É o que sai da boca para fora. Não é real, não é sincero. Porque eu quero, como eu disse algumas vezes em algumas palestras, encher um caminhão de ateus. Aliás, um avião. Encher um avião de ateus e lá em cima desligar as turbinas, para vocês ouvirem na caixa preta o único grito que se vai poder ouvir: socorro, meu Deus. Ainda bem que é só da boca para fora. Diante do sofrimento, diante das dificuldades da vida, o homem costuma se envergar um pouco e acreditar em algo superior a ele, até clamar ajuda para algo que até então ele não acreditava, digamos assim. Na questão de Deus, no que tange à existência de Deus, só existem 2 alternativas. Não existe 3. Apenas 2 alternativas. E só uma delas é correta. As 2 alternativas não podem estar certas. Ou Deus existe, ou Deus não existe. São essas 2 alternativas. Vamos ficar com a segunda hipótese de que Deus não existe. Se Deus não existe, como explicar o universo? Como explicar o universo? Segundo Alberto Einstein, ele dizia que o universo não se explica por si mesmo. Porque até ele, os cientistas diziam que o universo se explica por si mesmo. Mas chega Einstein e diz: não, o universo não se explica por si mesmo. Existe um universo paralelo a esse que justifica esse universo material que vemos, que a ciência nos mostra. Então o universo não se explica por si mesmo. Ele é justificado, explicado por um universo paralelo.
Então, se Deus não existe, como explicar o universo? E todo o sincronismo e toda a inteligência reinante em todos os reinos da natureza, em todo o cosmo universal. Né? Então, tem a outra alternativa de que Deus existe, que existe um poder, uma força por trás de tudo, por trás de tudo. Embora não entendamos direito, embora não compreendamos ainda direito. Mas Deus, ele é imaterial, como eu disse, mas ele se revela pelas suas obras. E é fácil, né? Pela nossa inteligência, nós entendemos um pouco sobre isso. Né? Você olhe para tudo que é produto do homem, que foi elaboração do homem, e você vai entender que teve a causa humana aquilo lá. Mas olhe para a natureza e veja tudo que não for obra do homem, só pode ser obra de Deus. De Deus. Segundo um próprio conceito científico da nossa ciência humana, que estabelece que não existe efeito sem causa. Se o efeito é pequeno, a causa é também pequena. Mas se o efeito é grande, é portentoso como o universo, a causa só pode ser grande e portentosa. E segundo uma definição importante da doutrina espírita, é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quando Kardec pergunta aos espíritos benfeitores onde podemos encontrar as provas da existência de Deus, a resposta é em um axioma que vocês aplicam em vossas próprias ciências. Não existe efeito sem causa. Olhe para o universo. E se não for, o que não for obra do homem não pode ser obra do acaso. Porque o acaso não existe. Não é? Porque o acaso não é inteligente, sequer existe. Por exemplo, a simples existência de um relógio demonstra a existência de um hábil relojoeiro que o elaborou. O relojoeiro é a causa. Eu não posso desmontar o relógio, colocar em um liquidificador, ligar a tecla, esperar que o acaso monte o relógio. Isso não vai acontecer. A simples existência de um relógio denota a existência de uma inteligência, de um relojoeiro que o elaborou. Se de repente eu me encontro diante de uma estátua digna de um Fídias, de um Miguel Ângelo, eu concluo que não foi um homem comum que elaborou aquela obra, aquela estátua. Eu percebo, a minha inteligência me mostra que foi um homem sensível, um artista, um homem inteligente que elaborou aquela obra, não foi alguém comum. Porque muitas vezes o efeito me remonta à causa. Não é? Eu não preciso ver a causa para atribuir, para concluir que aquilo é um efeito de tal causa, para imaginar a causa. Eu não preciso ver a causa. O efeito me remonta a ela, sem necessariamente eu precisar vê-la. Por exemplo, se eu vou andando em uma estrada, em um campo, e de repente eu escuto um disparo, e um pássaro abatido cai na minha frente, abatido por um projétil, por uma bala. Eu estou diante de um efeito na minha frente. Eu não preciso ver o atirador para concluir que o efeito que está na minha frente está me remontando à causa, para concluir que um hábil atirador fez aquilo. Então eu não preciso ver a causa, porque o próprio efeito me remonta à causa. É interessante nós entendermos isso, para compreendermos um pouco melhor o universo. Essa inteligência imaterial que controla tudo isso. De cujo seio nós saímos. Desse Criador universal, nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas elaboradas por Deus. E trazemos de forma intrínseca a certeza em algo superior. Né? Deus agindo no universo através de seus ministros, dos seus espíritos, das grandes falanges de espíritos que trabalham movimentando mundos, elaborando mundos, né? Operando fenômenos na natureza. São espíritos que desenvolvem tudo isso a serviço de Deus. A serviço de Deus. Né?
É assim que funciona o universo. Com uma grande empresa, que existe um presidente, mas existe todo um cabedal de trabalhadores, de servidores, de colaboradores, obedecendo a um comando central. É assim que funciona também no universo, numa escala muito maior, macro, né? Não numa micro como numa empresa, mas numa escala macro do universo. Né? Então nós já trazemos de forma intrínseca essa certeza, essa convicção de que Deus existe. Né? As crianças já nascem com essa intuição, porque viemos de lá do mundo espiritual. Nós só precisamos dar um empurrãozinho, evangelizar, ensinar a criança, porque de certa forma ela já traz isso de forma intrínseca. Conta-se que tinha um professor que era ateu e queria passar isso para as crianças. Né? E no primeiro dia de aula letivo, do ano letivo, ele chega e diz para as crianças: olha, eu sou ateu, vou ser o professor de vocês, e eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Alguém aqui na classe é igual a mim também? Como as crianças são influenciáveis, a maioria delas levantou a mãozinha, dizendo que eram iguais a ele, menos um menino lá atrás. Ele então olhou para o garoto e disse assim: garoto, você aí atrás, por que não levantou a mão? E o garoto disse: professor, porque eu sou crente, eu acredito em Deus. Ele disse: é mesmo? Por quê? E o menino disse: porque meu pai acredita em Deus, professor. Logo eu acredito em Deus também. Minha mãe, professor, acredita em Deus. Então, consequentemente, eu também acredito em Deus. O professor olhou para ele e disse: essa é a resposta mais boba que eu já ouvi. Porque se o seu pai fosse um imbecil e sua mãe fosse um imbecil, você seria o quê? O menino disse: aí eu seria ateu, professor. Então, diante da risada da classe, o professor baixou a cabeça. Né? Então, as crianças já nascem com essa... Nós já nascemos com essa intuição, né? De algo superior. Isso é antigo. Isso é antigo. O que é religião? Religião... Não existe religião sem Deus. Ou sem Deus ou sem a crença em algo superior. Não existe religião. Só existe religião porque existe Deus ou a crença em algo superior ao próprio homem. Esse é o sentido de toda religião. Religião vem do latim, do religare, de religar criatura ao Criador. Se formos consultar o dicionário, vai estar lá: religião é crença em forças sobrenaturais. Não é? E a manifestação dessa crença através de ritos e de doutrina. É assim que se define religião no nosso Aurélio. Religião é a crença em forças sobrenaturais. Manifestação da crença, dessa crença através de ritos e de doutrina. Então, isso é religião. Mas vem do latim, do religare, ou religio, né? Que significa referência pelos deuses. Né? Religio, do latim, significa referência pelos deuses. Respeito ao que é sagrado. Aí eu lhes pergunto, porque agora entramos no campo da religião, da religiosidade, porque é o nosso elo de ligação para as forças superiores. É religião. É o que nos religa a forças superiores a nós mesmos. Cada um chame como quiser. Chame de Deus, né? Chame de... sei lá, da força que quiser, de Alá, de grande arquiteto do universo. Né? Chamem do que vocês quiserem. Mas religião é o que nos conduz para esse Deus. Então, existe religião perfeita? Não. Não existe uma religião perfeita. Porque religião é algo do próprio homem, das suas crenças interiores que ele coloca para fora. Então cada um tem a sua verdade. Porque religiões são caminhos. São caminhos. São caminhos. E isso é maravilhoso. Então nós devíamos era acabarmos com as barreiras religiosas e nos unirmos todos de uma forma ecumênica.
Porque quem me garante que a religião que eu estou professando é a correta, é melhor do que as outras? Hum? Isso me leva ao preconceito. Essa ideia de que a minha religião é melhor do que as outras me leva a um preconceito que sempre existiu, mas que está na hora de acabar. Está na hora de acabar e nos vermos todos como verdadeiros irmãos. O grande Martin Luther King, no século passado, ele dizia o seguinte, abre aspas, ou nós passamos a nos reconhecer como irmãos, ou vamos morrer todos juntos como idiotas. Fecha aspas. Martin Luther King. Então é preciso acabar com essa bobagem de que a minha religião é melhor, que só a minha me conduz à felicidade eterna, que só a minha me leva aos páramos celestes, ao paraíso, se eu nem sei exatamente o que é isso. Né? Porque eu me pego muitas vezes na letra que mata, esquecendo-me de ficar no espírito que vivifica. Então religião é obra do homem, é criação do homem. Então por isso não existe religião perfeita. Todas têm as suas diferenças que devemos respeitar. A essas diferenças que devemos respeitar, eu chamo de alteridade. Alteridade. Amados, pensem no seguinte simbolismo para ilustrar o que eu quero dizer. Imaginemos uma grande montanha, mas uma grande montanha, que lá em cima tem o espelho da verdade. O grande espelho da verdade. Podemos chamar esse espelho de Deus, ou da forma como você quiser chamar. Mas acima desse grande monte, um espelho da verdade. Abaixo do monte, a humanidade toda. Ao redor daquele monte, a humanidade se divide. A humanidade congrega-se ali, à margem, ao pé do monte. Um dia, não se sabe por que, aquele espelho da verdade cai. Ele escapa, ele se solta lá de cima e começa a cair monte abaixo, batendo nas pedras, e começa a se despedaçar enquanto cai. E ele se despedaça em milhões de pedaços, de cacos do espelho da grande verdade. E aí esses cacos, esses fragmentos da grande verdade caem. Aí cada homem lá embaixo se apodera de uma partícula daquela, de um pedacinho daquele espelho. Olhando aquele pedacinho do espelho da verdade, cada um daqueles homens se julgam detentores da verdade. Eles estão mentindo? Não. Eles têm um pedaço da grande verdade. Cada um se julga detentores da verdade. Esse é o grande erro do homem. Mas é a grande verdade? Não. A grande verdade seria se nós juntássemos todos os cacos, se nós conseguíssemos juntar todos os pedaços para montar novamente o grande espelho da verdade. Então digamos que as religiões que existem no mundo, elas sejam caminhos, alternativas para que a gente chegue a Deus. Caminhos. E todas, indistintamente são importantes. Eu não posso jamais afirmar que a religião que eu professo é melhor do que o outro. Porque se eu assim afirmar, significa que a minha religião não é muito boa, que me passou isso, ou eu não estou entendendo o espírito da minha religião. Né? E é o que a gente mais vê por aí. A gente vê guerras santas em nome de Deus desde tanto tempo. Desde tanto tempo. O que é que Jesus falou ali em Mateus capítulo 15, versículo 13? A planta que o meu pai não plantou será arrancada até a raiz. O que é isso? Ele se referia ao quê? À religião? Não. Ele se referia à lei mosaica. Porque criticaram Jesus porque ele não lavava as mãos antes das refeições, que era uma lei de Moisés. Jesus chegou para separar muito bem o que era de Deus e o que era de Moisés. Né? Então, trabalhar no sábado, lavar as mãos, fazer um monte de rituais que existia de Moisés, era de Moisés. Eram plantas que não eram de Deus.
Agora, os 10 mandamentos, as leis morais passadas no Monte Sinai, essas são inderrogáveis e valem até os dias de hoje. Eu não vim derrogar a lei, mas vim dar cumprimento a ela. E a planta que o meu pai não plantou, essas bobagens físicas, né, esse comportamento humano estabelecido pelo homem, isso vai ficar. E ficou mesmo. Nada do que Moisés implantou enquanto legislador vale para os dias de hoje. O olho por olho, dente por dente, graças a Deus não existe mais. Porque senão, segundo Mahatma Gandhi, se o olho por olho, dente por dente valesse até hoje, estaríamos todos cegos e banguelos. Né? Então, graças a Deus, é a lei do amor. É a lei do amor que tem que vigorar. Essa é a planta que eu considero plantada por Deus. Mas as outras plantas que Deus não plantou, não. Mas as religiões são caminhos. Né? Quem se basear nesse trecho de Jesus, a planta que meu pai não plantou será arrancada enquanto religião, não. As religiões vão continuar sendo os caminhos. Né? Mas doutrinas, às vezes equivocadas, elas vão ficando. Por exemplo, durante o tempo da Inquisição, era uma doutrina da igreja. Matava as pessoas na fogueira, porque acreditava que o fogo da fogueira depurava aqueles pecados que aquele pecador, suposto pecador, tinha. Por isso a morte na fogueira era importante para a depuração do condenado. Tanto é que se queimava na fogueira e depois se canonizava a pessoa enquanto santa. Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc foi uma delas. Porque segundo a crença da época, o fogo da fogueira purificava aquela criatura de todos os pecados, suposto que ela tinha. Então se matou muita gente em nome de Deus. Foi um verdadeiro terror. Segundo Jesus, foi a grande tribulação que aconteceu na humanidade. Foi a santa, entre aspas, Inquisição. Imagine. Jerônimo de Praga estava na sua cela. E pelas grades da sua cela ele via no pátio da prisão o seu grande líder, o seu mestre, ser queimado vivo, João Hus. Logo depois de João Hus ser queimado vivo, para ter seus pecados depurados, Jerônimo de Praga foi premiado também com a fogueira daquela. E o seu corpo físico amarrado no meio, a fogueira ao seu redor, né? Aquela lenha que iria purificá-lo dos seus pecados. Ele está ali para ser queimado. Quando ele olha, uma senhorinha vai se aproximando com uma madeira. É a contribuição dela para ajudar na purificação dos pecados de Jerônimo de Praga. Aquela senhorinha se apresenta, joga antes da fogueira ser acesa aquele pedaço de lenha dentro da fogueira como contribuição para ajudar na depuração daquele homem. E a última frase que Jerônimo de Praga fala antes de ser devorado pelas chamas é olhar para aquela senhora simpática e dizer: santa simplicidade. Como as pessoas estavam equivocadas. Então tudo isso eram plantas que Deus não plantou. Então isso vai sendo retirado até a raiz. Não tem mais sentido. Então as chamadas guerras santas têm que acabar. A intolerância religiosa precisa acabar. Precisamos nos dar as mãos cada vez mais uns aos outros e respeitar cada doutrina, né? Porque todas elas estão certas, nenhuma está errada, cada um tem um pedaço da verdade, eu também tenho a minha. Todos nós temos. Então nós temos que nos juntar cada vez mais, nos unirmos cada vez mais. Né? Jesus foi sectário? Jesus foi sectário? O que é sectário? É ser intolerante com os outros? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Né? Lá em Lucas e em Marcos, capítulo 9, os discípulos chegam para Jesus para dizer que existe um fulano, Marcos chama fulano, Lucas chama um homem, alguém, está curando, expulsando demônios em nome de Jesus, mas ele não é nosso discípulo. Então, nós quisemos proibi-lo de fazer isso. Jesus olha para eles, foi João que falou isso, e disse assim: não os impeçais. Porque se eles não são contra nós, contra mim,
é ao meu favor. Se ele não é contra mim, ele é ao meu favor. Né? Qual é a verdadeira, então, o verdadeiro sentido da religião? Na minha opinião, é aquela que transforma o homem para melhor. Se a religião está te transformando para você ser uma criatura melhor, diferente, essa é a religião certa para você. Né? Tiago, lá em sua epístola, capítulo 1, versículo 27, ele fala que a religião pura e sagrada é aquela que ajuda os órfãos e as viúvas. Ou seja, a caridade. A caridade. Porque caridade não é somente dar esmolas. Não. A caridade ampla, no sentido mais completo, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, religião que faz caridade, que dá cesta básica, que ajuda, que trabalha com desobsessão, com descarrego, que ajuda as pessoas de uma forma ou de outra, né? Que faz a caridade no seu sentido mais amplo, benevolência, indulgência e perdão, essa é uma religião baseada na caridade, como entendia Jesus. Não é? Porque quem disse que a religião que eu professo é melhor? Quem foi que disse? Não é? Eu estou baseado em quê? Para fazer essa afirmativa de que a religião que eu professo é melhor do que as outras. Ora, deixemos disso. Todas as religiões são importantes e são caminhos. Deixemos os preconceitos de lado. Não é? Deixemos os preconceitos de lado, porque quem disse que é a minha que está certa? E se a outra estiver mais certa do que a minha? E pode estar. E pode estar. Né? Então isso é preconceito, isso é eu estar preso numa redoma, onde eu me julgo detentor da verdade. Isso não seria legal. Conta-se que um homem foi até o cemitério, foi lá no túmulo dos seus entes queridos e levou um vaso de flores, né, naturais, perfumadas, e colocou ali, fez a sua prece e foi se retirando do cemitério. Quando ele encontra um despacho, algumas oferendas que alguns irmãos, né, umbandistas estavam fazendo ali, né, no cemitério, para as entidades. Então aquele homem preconceituoso chega para o líder daquele grupo que está fazendo as oferendas e fala: vocês acham, né, que os espíritos vêm comer essas oferendas, beber dessas oferendas que vocês estão oferecendo a eles? Quando isso vai acontecer? E aí o líder daquele movimento diz: talvez quando os seus espíritos queridos vierem receber as flores que você acabou de deixar. Talvez quando eles vierem buscar as flores que você acabou de deixar ali, os nossos também virão buscar as oferendas que estamos oferecendo. Então é preciso respeito, tolerância, né? Deixarmos de ser sectários, né? Intolerantes para com os outros, porque Jesus não era intolerante. Jesus veio para a humanidade toda e está presente em todas as religiões, até aquelas, segundo a minha crença, que não são cristãs. Se ele é governador espiritual do planeta, e é governador espiritual do planeta, ao ponto de ser confundido com o próprio Deus, mas eu não acho estranho isso. Não acho estranho. Porque nossa diferença espiritual é tão grande, que eu não fico admirado, não, das pessoas, algumas, acreditarem que Jesus seja Deus. Porque ele é um espírito puro por excelência. Quando a Terra estava sendo formada, passava por um processo de resfriamento, ele estava ali. E foi designado a ser governador espiritual do planeta. Por isso que Jesus se faz presente em tudo. Por isso que Deus se revela em todas as religiões. E não importa a forma. Porque, na verdade, muitas vezes nós somos divergentes e diferentes, mas na forma. Porque, no fundo, somos todos iguais. No fundo, todas as religiões são iguais. O que difere são as formas. Mas isso não tem importância. Formas não têm importância. Mas há muitas coisas que nos diferem uns dos outros no campo religioso, são as formas.
Porque no fundo é a mesma coisa. É para nos ligar a algo sagrado, né? Como diz a palavra religio do latim, respeito pelo que é sagrado. A gente precisa ter respeito pelo que é sagrado. Então, derrubemos as barreiras religiosas. Paremos com essa história de que a minha religião que é a certa, a sua não é boa. Muitas vezes quando eu falo assim, eu estou demonstrando que é a minha que não é a certa. Que é a minha que não é legal. Porque não é isso que Deus espera de cada um de nós. Porque nós somos todos iguais. Ou vivemos todos como irmãos, como disse Martin Luther King, ou vamos morrer todos juntos como verdadeiros idiotas. Nós somos todos irmãos, quer queiram ou não queiram. Nós somos todos irmãos. Né? E todas as religiões são caminhos maravilhosos que nos levam a Deus. Nos levam a Deus. Nos ligam a algo que é sagrado. Né? Estamos em evolução. Graças a Deus muita coisa já não existe mais, como matar pessoas em fogueiras em nome de um Deus. Né? A própria tecnologia, a inteligência do homem, que também é algo divino, é algo de Deus. Né? São oportunidades que Deus nos dá de desenvolvermos nossa inteligência, a tecnologia do jeito que está. Eu acredito firmemente que quando começarmos a derrubar as barreiras religiosas, pelo menos no campo religioso, nós seremos um só rebanho e teremos um só pastor. Aí sim será diferente. Talvez isso demore a acontecer por causa da vaidade humana, de achar que cada religião é melhor do que a outra. Talvez isso não vá acontecer, demore um pouco por causa disso. Mas talvez devêssemos derrubar agora as barreiras religiosas para nos unirmos cada vez mais. Né? Porque a evolução tecnológica, né, ligada à lei do progresso é uma realidade. Basta olharmos para o mundo. A Terra não é mais a mesma da Idade Média, do tempo do primitivismo, da Idade da Pedra Lascada. Tudo vai mudando na Terra. Veja o avanço tecnológico que estamos alcançando nos dias de hoje. Se há 50 anos atrás nos dissessem que haveria transplante de um coração, não acreditaríamos. Que poderíamos falar com um irmão lá no Japão em tempo real, não acreditaríamos. E diríamos que seria obra do tinhoso, do encardido, do diabo. Mas isso é uma realidade hoje. Né? Então aquilo que eu nego hoje muitas vezes, que eu digo que não é possível, pode ser que no futuro eu veja que estava enganado. Eu vejo que eu estava enganado, que é possível. A tecnologia me mostra um avanço muito grande. Eu espero que um dia nós sejamos um só rebanho e tenhamos um só pastor. Como no campo material, o grande poeta José Ramalho escreveu do terceiro milênio para frente. Né? Quando o último adeus desse milênio despedir-se de toda a humanidade, haverá uma grande novidade entre átomos, íons e hidrogênio. Nascerá desse todo um grande gênio com enorme cultura diferente, ensinando para todos claramente o porquê de uma causa ter efeito. Estará nosso globo desse jeito do terceiro milênio para frente. Pode crer que daqui a uns 100 anos automóveis não queimam gasolina, não há mais reatores nem turbinas provocando ruídos desumanos. Nesse tempo os norte-americanos é quem pedirão dinheiro para a gente. Nós faremos com eles prontamente tudo quanto que conosco eles têm feito. Estará nosso globo desse jeito do terceiro milênio para frente. Em 2500, mais ou menos, haverá mudança geral por toda parte. Os humanos escreverão a Marte e pegam um táxi aéreo para Vênus. Já os grandes não zombam dos pequenos, porque o mundo só terá um presidente, que vai unir Ocidente e Oriente, sem Senado, sem Câmara, sem prefeito. Estará nosso globo desse jeito do terceiro milênio para frente. Estamos no terceiro milênio. Estamos no terceiro milênio. O avanço tecnológico está aí. A atmosfera da Terra já não é mais a mesma. Cabe a nós religiosos
aqueles que estão em um caminho, buscando a direção de Deus, começarmos a nos unir, começarmos a darmos as mãos uns aos outros, a entendermos que somos todos irmãos espirituais, quer queiram ou não. Quer queiram ou não. Né? Que os laços da matéria se acabarão, serão esquecidos, mas os laços espirituais, as afinidades, não. As afinidades, não. Então que procuremos nos afinizar a partir de agora. Porque Deus é um só. Porque Deus é um só. É preciso que tenhamos autoridade, respeito às diferenças. E as diferenças são importantes, sim. Sim. Porque o que eu encontro numa determinada religião, eu não tenho na minha. Eu não tenho na minha. Talvez a gente precise juntar os cacos do espelho da verdade. Talvez a gente precise fazer isso. Talvez a gente precise, estar na hora. Está na hora da gente respeitar as diferenças, que as diferenças são importantes. Importantes. E acabarmos com o preconceito. Com essa bobagem de preconceito que não nos leva a lugar nenhum. E pensemos que Deus, Ele age através de diversas formas. De diversas formas. De diversas maneiras. Porque Deus é espírito e verdade. E Ele age nas religiões assim. Porque preto velho é um espírito de escola, de grande sabedoria. E quem nos diz isso é o próprio Bezerra de Menezes. Que também muitas vezes se manifesta em sessões da Umbanda de outras religiões. Para poder alcançar aquele que ele deseja alcançar e ajudar e amar. Ah, Gesualdo, mas esse sincretismo religioso é importante. A fusão, sincretismo é isso, é a fusão de culturas. No campo religioso é a fusão de religiões. Isso sempre houve, sempre houve. Quando o cristianismo primitivo começou, uma das divergências de Paulo de Tarso com a Igreja do Caminho era com Tiago menor. Porque ele não largava os conceitos mosaicos. Estava difícil de Tiago menor deixar os conceitos mosaicos. Também por medo de morrer. Quando presenciou a lapidação de Estevão, ele ficou temeroso. E quando era abordado pelos judeus daquela época, os rabinos, ele sempre misturava as coisas do judaísmo com o cristianismo nascente. E isso desgostava muito Paulo de Tarso, por exemplo. Então o sincretismo religioso já começou por ali mesmo. E aí o cristianismo se desenvolve e é perseguido, e quanto mais ele é perseguido, mais ele cresce. E Constantino, imperador romano, em 313 da nossa era cristã, quando percebe que não dá mais para perseguir, né, quando a gente não pode com o inimigo, a gente se alia a ele, ele transforma o cristianismo na religião do império. Isso é sincretismo, sabe por quê? Porque ele pegou tudo que era do paganismo e juntou no cristianismo. Fez a fusão do paganismo com o cristianismo. Natal em 25 de dezembro, Jesus nascido de uma virgem. E aí, sincretismo religioso, fusão. Isso sempre existiu e isso é muito importante. Quisera eu que todas as religiões sincretizassem-se, se unissem, se fundissem em uma só. Quisera eu que todos nós dessemos as mãos e nos fundíssemos em conhecimento e em verdade. Porque Deus, Ele é Espírito e em verdade. Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 23, ele vem sozinho. Ele vem da Judéia para a Galiléia e ele passa por uma cidade chamada Sicar. Os discípulos haviam ido na cidade comprar mantimentos. E ele encontra uma mulher tirando água do poço de Jacó. E era uma mulher samaritana. E a mulher sofria muito preconceito na época.
ao ponto de não ser considerada alma vivente. Era assim. Era um preconceito terrível. Mulher não podia ir na sinagoga. Se ela quisesse saber alguma coisa que o Sabino falou, ela teria que perguntar para o marido. E ele dizia se ele quisesse. E Jesus vai conversar com a mulher e pede água para ela. Ela fala, como? Você pedir água para mim, que sou mulher e sou samaritana. Outro preconceito da época. E Jesus foi quebrando paradigmas, quebrando preconceitos. E começa a conversar com ela. E tem um momento da fala que eu não quero me estender aí, que seria o tema de uma outra palestra, em que Jesus fala para ela, há de chegar o tempo, há de chegar a hora, e é agora, em que oraremos a Deus em espírito e em verdade. Porque alguns acreditavam que tinha que orar a Deus no templo de Jerusalém. Os samaritanos acreditavam que era no poço de Jacó. E Jesus disse para ela, iremos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nada de essa dizer a minha religião é melhor do que a sua, eu tenho que orar no templo de Jerusalém, eu tenho que orar no poço de Jacó. Isso não tem a menor importância. E Jesus foi quebrando o paradigma. E Jesus não aderiu a nenhuma religião, mas participou de todas. Jesus viveu com os essênios um tempo. Jesus pregava nas sinagogas dos rabinos, dos judeus. E Jesus também pregava no templo de Salomão. Mas Jesus pregava nas casas dos publicanos, que sofriam preconceitos, como Zaqueu, que ele disse, desce do sicômoro, Zaqueu, que importa que hoje eu janto na tua casa. Jesus foi quebrando paradigma. Jesus não era sectário. A única coisa que Jesus condenou na sua doutrina foi a hipocrisia. Ai de ti, escribas e fariseus hipócritas. Mas ele viveu com os fariseus. Ele jantou na casa dos publicanos. Ele foi no sentido de sempre aproximar as pessoas. E hoje as pessoas estão querendo ficar distantes umas das outras por causa de barreiras religiosas. É espírito e em verdade que devemos amar a Deus e adorá-lo cada vez mais. E nos unirmos o mais que possamos no sentido religioso. Qual é a religião boa? Aquela que transforma o homem. São caminhos. E todos eles são importantíssimos. Eu tenho o meu pedaço do espelho da verdade. Você tem o seu. Que lindo. Vamos nos unir para que a nossa verdade fique mais sólida, mais completa. Porque quem disse que eu sou detentor de toda a verdade, mas nunca. Aliás, eu estou muito aquém disso. Qualquer religião está muito aquém de toda a verdade. E esse é o meu pedido. Que nos amemos como irmãos que somos. Porque segundo Martin Luther King, para que não morrermos juntos como idiotas. Conta-se, meus amados. Conta-se que um homem, ele queria saber qual era a religião perfeita. Ele se forma em teologia, mas ele quer saber qual é a religião melhor do mundo. Ele quer saber qual é a melhor religião. Né? E aí ele começa a viajar o mundo, e ele frequenta várias religiões. Quase nenhuma delas o satisfaz. Ele não vê perfeição em nenhuma delas, porque não existe perfeição na Terra, em nada. As religiões são caminhos e são produtos do homem, necessidades humanas de buscarmos a Deus. As religiões são necessidades humanas. Então há divergências, há diferenças, isso é ótimo, isso é muito bom, para que a gente aprenda também com as diferenças. Né? Então ele não entende assim, ele quer buscar a religião boa, a religião séria, e depois de andar por todos os lugares do mundo e visitar todas as religiões, ele vem voltando cabisbaixo, tristonho, porque não chegou no máximo denominador comum. Não chegou. Ele não atinou qual seria a melhor religião, porque ele não encontrou. E ele vai voltando triste, e no caminho de volta para casa, já próximo da sua residência, ele olha para o lado da estrada e ele vê um
Compônio, um camponês ali, trabalhando em um milharal muito bonito, um milharal enorme. Ele está lá carpinando, limpando, trabalhando na sua roça. E ele, talvez intuído pelo divino, pelo sagrado, pelas entidades superiores, ele para o seu veículo ali, desce e se aproxima do agricultor. E quer saber a opinião dele sobre qual é a melhor religião, porque ele andou o mundo, participou de todas e não chegou numa solução. Então ele se aproxima daquele compônio, daquele camponês, e lhe pergunta qual é a melhor religião na opinião dele. Aquele homem simples do mato fala: moço, eu não entendo muito dessas coisas não, porque eu sou um homem simples do mato. Mas para mim, doutor, religião é como esse milharal aqui. Aí o teólogo fala: como assim, senhor? Igual esse milharal aqui? Como assim? Para mim, religião é como esse milharal aqui. Como assim? Bom, porque primeiro eu preparo a terra. Veja bem, doutor. Primeiro eu preparo a terra, carpino, deixo ela limpinha, espero a chuva. E quando as primeiras chuvas chegam, eu planto o meu milho. E aí eu preservo a terra, cuido da terra para que ela produza um bom milho, né? E cuido, não deixo que o mato, né? Que o joio se misture. E eu vou limpando, vou trabalhando o tempo todo. Depois chega a época da colheita e eu colho o meu milho, ensaco o meu milho, e levo para vender na cidade, para os atacadistas, para os varejistas. E daqui para a cidade, doutor, tem 3 caminhos. Tem o caminho que vai pelo rio, tem o caminho que vai pelo asfalto, e tem o outro caminho que, embora seja mais longo, é um caminho mais bonito, que dá a volta por outras comunidades. Eu pego o meu milho e levo para a cidade para vender. Quando eu chego na cidade, doutor, para vender o meu milho, o comprador não quer saber por que caminho que eu fui. Ele só quer saber se o milho é bom. Então, para mim, doutor, religião é como esse milho. Não importa o caminho. Não importa o caminho. Não tem a menor importância o caminho. Porque quando eu chegar lá, o comprador só quer saber se o milho é bom. Então, se a religião está sendo boa para mim, ela é a minha melhor religião. Ela está me transformando. E a melhor religião é aquela que transforma o homem. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer ao Cefa, ao Centro Espiritualista Francisco de Assis, que eu aprendi a amar há muitos anos, que caminhamos juntos nessa caminhada. Eu quero agradecer a todos vocês, amigos do Cefa, a diretoria, na figura de Antônio Eloy, da sua esposa, da Luciana Santos. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, parabenizá-los pelos 60 anos de Centro Espiritualista Francisco de Assis. Projeto Alfa, levando carinho, fazendo a caridade aos necessitados. Que Deus, na sua grandiosidade e bondade, possa lhes dar muitos 60 anos pela frente, para que vocês continuem nesse caminho que vocês abraçaram, que vocês amam, que vocês acreditam e que vocês se tornem cada vez pessoas melhores do que já são. Esse é o meu mais sincero desejo. E para me despedir de vocês, eu quero deixar mais uma vez aqui aquela saudação escocesa, de uma Escócia camponesa ainda, que quando as pessoas que se amavam iam se despedir umas das outras, diziam mais ou menos assim, e eu quero fazer minhas as palavras deles: que o vento sempre impulsione em suas costas,
sempre soprem as suas costas, impulsionando-o avante. Que o sol sempre brilhe no seu rosto, iluminando seus passos e levando paz, levando luz à sua vida, às vezes difícil. Que a chuva sempre caia em seus pastos e até nos encontrarmos de novo, pessoalmente ou via internet, que Deus o tenha e a tenha, tranquilo e suave, na palma de sua mão. Muito obrigado a todos.